Olá! No meio da mata e pelo alto de balão, uma aventura de descobertas no Acre, na fronteira com nossos países vizinhos. O estado que só passou a fazer parte do Brasil no século passado guarda marcas da pré-história, como esses misteriosos desenhos no relevo, os chamados geoglifos. Tem fósseis de bichos gigantes, aves raras exclusivas de lá e muitas espécies que só agora começam a ser descobertas. É do Acre o maior fóssil já encontrado de um jacaré de 8 milhões de anos. Na mata, o trabalho dos ornitólogos para descobrir novas espécies de aves. Do alto, a chance de ver em detalhes a maior floresta tropical do mundo e descobrir os contornos dos desenhos misteriosos no relevo. Fico imaginando assim qual a serventia desses geoglifos, né? E como as aventuras na floresta podem ajudar a preservar a natureza. Ele está começando e não há como andar por essas terras sem se lembrar do seu maior defensor, o seringueiro Chico Mendes. A casa onde ele morou e foi assassinado hoje é um símbolo da luta pela floresta em pé. O ideal de conciliar trabalho com preservação da mata criou raízes nos moradores que ainda dependem da extração do látex. Eles descobriram também que podem viver da floresta de um modo sustentável com os esportes de aventura. A mata respira ao amanhecer de mais um dia. Lá embaixo, a vegetação se entrelaça. O Acre tem 80% da floresta em pé. E 47% disso são áreas de conservação. Um ambiente que protege a vida e garante sustento para o homem que luta pela floresta. Até o final do século XIX, o mapa do Brasil era mais ou menos assim. As terras do Acre pertenciam à Bolívia e foram os próprios seringueiros que conquistaram esta parte do nosso país. Nossa exploração por essas terras começa em Chapuri, na região sudeste do estado. No caminho, percebemos que nesta região há muitas fazendas. Mas no horizonte, a floresta é resultado de mais uma luta intensa dos seringueiros. A determinação para impedir o avanço dessas pastagens deu fama mundial ao Acre. E em Chapuri, uma pequena casa de madeira, cores suaves e com móveis simples, se transformou em um monumento a esta resistência. Aqui, o seringueiro Chico Mendes foi morto. Ele liderou o movimento para garantir que os trabalhadores da floresta não perdessem suas armas. Luta! Defenda os povos da Amazônia! A mata não resistia à chegada dos fazendeiros. E os seringueiros se reuniam em grupos para evitar as derrubadas. Eram os chamados empates. Vocês combinam empatar ou não? Tá bem. Todos vamos empatar, eu quero o serviço empatado para ninguém, não viemos com briga, né? Juntos, ficavam frente a frente com quem tentava ocupar a terra. Eu tenho certeza que eles não vão me matar por causa disso, e nem eu vou matar ninguém. É o seguinte, pega essas matas, derruba. Então você dispôs, o povo do seringueiro, vão fazer o quê? Comer o quê? Capim. Chico Mendes não se afastava do povo, mas a tensão era grande. Pela sexta vez eu já escapei de ataques do inimigo. Mas eu tenho um compromisso moral comigo. E essa luta eu não posso largar. Na noite em que o crime aconteceu, todos já sabiam que esse risco existia. Nesta mesa, seguranças jogavam dominó. E Chico Mendes ia sair para tomar banho. Quando ele abriu essa porta, não percebeu que do lado de fora um atirador o esperava. Naquele momento, a vida de Chico Mendes terminou. Mas o disparo não teve o efeito que os assassinos queriam. O barulho despertou ainda mais a atenção do mundo e principalmente do Brasil para os cuidados com o meio ambiente. O assassinato foi notícia em jornais estrangeiros e motivou um ato ecumênico no Congresso dos Estados Unidos. No Brasil, o nome do seringueiro é sinônimo de preservação. Seja na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica,
Pantanal, nos Pampas, ou mesmo no meio do oceano. O órgão responsável pela preservação se chama Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E os resultados da luta do líder seringueiro também estão na terra onde ele viveu. Parte desse jogo em favor da natureza aconteceu exatamente nesse campo aqui, que fica na comunidade Seringal Cachoeira. O Nilson é primo do Chico Mendes e participou de todo esse movimento. Nilson, o que acontecia nessa área aqui? Olha, aqui foi onde houve o maior empate na história de Chico Mendes. Aqui ficava um grupo muito grande. O empate daqui foi impedir a entrada dos fazendeiros para não assumir essa área. E eles queriam derrubar 24 mil hectares de floresta com 76 famílias na época, que era o que tinha aqui. Se não tivesse existido esse trabalho, toda essa região aqui ao redor seria como esse campo aqui, tudo desmatado. Exatamente, tinha desmatado tudo. Mesmo com um problema de audição, o ex-seringueiro hoje se dedica à comunicação. Este ser humano apaixonado pela floresta gosta de apresentar a Amazônia a quem chega por aqui. E é hora de conhecermos a realidade dos homens que defenderam esta região. É importante a gente entender também qual é a rotina do seringueiro, né, Nilson? É muito difícil esse trabalho? Olha, é difícil porque o seringueiro ele tem que sair 1h da manhã, de 1 a 4 da manhã. Quantos quilômetros mais ou menos um A gente anda mais ou menos 4 horas 4 horas para cortar e mais 4 horas para colher. Aí fecha uns 14 quilômetros. Cada risquinho desse é um dia de trabalho? Isso. Vamos fazer o corte então para ver como é que é? Vamos mostrar como é que funciona. Olha, é instantâneo, o leite começa a brotar na mesma hora. E não pode dar no lenho. Se você der no lenho, vai afetar a hévia e pode levar um abscesso no lugar do corte. Você coloca na bica, aí fica 4 horas correndo. Seringueira é como uma vaca de leite. Tem seringueira que chega a dar mal pinga no fundo. Outras chegam a encher uma tigela dessa e derramar. Mas o cara é obrigado a cortar todas, ruim, média e boa, porque ele vai fechar um pacote de lata, que no correr do dia, numa média aqui de 15 litros de lata. Para isso, em média, um seringueiro colhe látex de 150 árvores num dia. Mas tem seringueiro aí que corta até 300. Faz o corte aqui e imediato o seringueiro já sai para a próxima hévia. E não é devagarinho não, né? Muito rápido. O ritmo é acelerado, vamos embora. Isso é meio rápido, né? Um ritmo acelerado aqui, mas agora eu vou pedir pra gente ir mais devagar de novo, que eu vou querer aprender a fazer esse corte aí. Será que eu consigo? Realmente não é fácil para fazer o corte, mas se você usar, entender como foi que eu fiz, você puxando a cabrita e sempre levantando o cabo um pouquinho, você consegue. Você tem que aprofundar o corte ali e saqueando a casca. Você consegue fazer um corte retinho, porque já é de se admirar, ó. Parece uma obra de arte, são muito alinhados e paralelos. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ó, a casca é até macia. Ainda não cheguei no veio, estou com medo de chegar no tronco mais um pouquinho. Aí, agora acho que vai. Ó, foi. É macio mesmo. Só que fazer com a agilidade realmente já é muito diferente. Você considerar que esse é o primeiro corte da vida e o seringueiro faz 150 cortes desse num dia. E Nilson, essa árvore, ela vai produzir por quantos anos? Ela já tem mais de 100 anos de uso. Sustentando muitas famílias no decorrer desse tempo. Exatamente. E a comunidade Seringal Cachoeira está preparada para receber quem deseja conhecer a floresta. Os moradores se organizaram e criaram uma pousada que gera emprego para quem vive aqui. O turismo de aventura garante renda, principalmente para os mais jovens. Tive a oportunidade de ter um trabalho diferente para o meu pai. Sim. Então, sem deixar a floresta. Sem deixar a floresta. Que no caso, eu nem deixo de trabalhar e nem deixo de estudar. Porque simplesmente eu estudo durante o dia e durante a semana, e final de semana eu trabalho no circuito de arvorismo. O turismo, principalmente aqui no Acre, é um turismo voltado
para a aventura e para conscientizar as pessoas, principalmente as pessoas que conhecem a nossa história, da necessidade da preservação. Com a atividade guiada por esses jovens, podemos aprofundar nosso contato com a floresta. A simples caminhada no meio de uma floresta com árvores tão altas como essa daqui já impressiona. A que altura elas chegam? Olha, a nossa floresta aqui é bem alta, então tem árvores que chegam a mais de 40 metros de altura. São as castanheiras? Sim, uma delas. E até que altura a gente pretende chegar? Olha, aqui no circuito nós vamos chegar até 25 metros de altura. Se você soltar as mãos, você já vai estar travado aqui nessa corda. Essa visão na altura das copas garante uma perspectiva diferente da floresta, dá mais proximidade com ela. Tem que ter muito equilíbrio mesmo. Olha lá, aqui um grande passo. Tudo aqui é feito de maneira sustentável. Essas amarrações não podem estrangular a árvore e matar ela com o tempo? Olha, todas as amarrações, todo o circuito, ele é parafusado, tá? Então, à medida que a árvore for crescendo, nós temos que ir afrouxando um pouco, né? Para que não tenha perigo de esmagá-la. Eu tenho esses desafios. A gente se sente um macaco-aranha. Tá arrastando, tá? Vai arrastando os pés? Isso. Aqui é bem claro que dá para se divertir, dá para ter aventura junto com a natureza. Então aqui um exemplo vivo. Enquanto nós estamos perto das pálpebras das árvores, embaixo as pessoas continuam colhendo látex, né, que é o corte da seringa, e continuam com o manejo de castanha. Então é só pegar exemplos claros de animais. Enquanto tem algumas aves que se alimentam em cima, outros animais se alimentam embaixo. Então, para o ser humano é só pegar esse exemplo que vai dar tudo certo. O trabalho feito nas terras onde o povo lutou pela floresta, ao lado de Chico Mendes, ajuda a termos uma perspectiva otimista da união entre homem e natureza. O senhor sente orgulho de mostrar a sua terra para as pessoas de fora? Olha, eu sinto... De primeiro a gente tinha vergonha de mostrar a nossa cultura, porque nós somos pobres. Então, você imagina você falar para um inglês, para um americano que está a nível de primeiro mundo. Hoje não. A gente já perdeu isso e já mostramos isso de forma diferente. Mostramos que não temos dinheiro, mas temos um potencial em volta da gente que dinheiro não paga. Uma atitude que inspira quem visita essas terras. O trabalho feito nessas matas nos faz acreditar que existem pessoas verdadeiramente dispostas a proteger nossas florestas. Se a Amazônia já surpreende, imagine descobrir os bichos gigantes que viveram por lá há milhões de anos. Imensas lagoas abrigavam jacarés de 12 metros. Tartarugas de 1,5 metro. E as marcas do passado também estão escondidas na mata. Do alto dá para ver os desenhos milenares dos misteriosos geoglifos. Quem fez esses símbolos no relevo e com que finalidade? A gente já mostra para você a seguir. Um estado muito novo. Toda a história de povoação do Acre tem apenas 130 anos. E quanto mais recente é a colonização de um lugar, mais segredos existem para serem revelados. E para conhecer algumas das descobertas mais curiosas, chegamos à Universidade Federal do Acre. Nosso destino é o Laboratório de Paleontologia. Aqui, os pesquisadores buscam informações importantes para quem quer entender melhor a floresta. Se a vida que existe hoje na Amazônia já impressiona, imagine se pudéssemos ver os animais que existiram no passado. Aqui, isso é uma realidade. O Laboratório de Paleontologia reúne fósseis com até 8 milhões de anos. Ficar frente a frente com o crânio de um jacaré como esse
ajuda a gente a compreender um pouco sobre a história da vida na maior floresta do mundo. O Purussauro é o maior jacaré que já existiu. Ele chegava a 12 metros. O crânio é original, mas esta réplica do fóssil, com a representação dos dentes, mostra como o bicho era poderoso. Professor, o que significa a gente ter o maior jacaré do mundo na área que hoje é a Amazônia? Olha, isso mostra que a região onde hoje tem uma floresta, no passado havia muita água. Era um imenso Pantanal, com lagos enormes, capazes de abrigar animais com cerca de 12 metros de comprimento e quase 10 toneladas de peso cada um. O Acre é o estado com mais fósseis da Amazônia brasileira. Só no laboratório existem 10.000 peças. Aqui, há desde madeira fossilizada até ossos da preguiça gigante. E uma conquista recente é a montagem do maior jabuti do mundo. Os fósseis foram encontrados na fronteira com o Peru. As partes amareladas são originais e o restante foi reconstituído com resina. O animal, que tinha mais de 1,5 metro de comprimento, é um elo importante para a ciência. Esse jabuti provavelmente foi o ancestral dos jabutis gigantes que só existem hoje nas Ilhas Galápagos. Então, o Darwin, quando esteve lá, ele suspeitou que aqueles jabutis de Galápagos vieram do continente sul-americano. Nós precisávamos encontrar no continente sul-americano uma evidência de que realmente havia aqui jabutis gigantes. E esse jabuti é essa evidência. Os fósseis também provam que as extinções sempre aconteceram. Mas hoje os animais têm um desafio ainda maior. O que acontece é que o homem, ele tem acelerado a destruição do planeta e acelerado a destruição do hábitat das espécies. E isso provoca, obviamente, uma aceleração também da competição por alimento e por local de sobrevivência. E os vestígios de povos que habitaram essa região há milhares de anos também são muito interessantes. Eles deixaram marcas profundas no solo do Acre. São os geoglifos, desenhos enormes feitos com escavação. Mas para compreender exatamente o que são essas figuras, é preciso estar lá no alto. E para isso, a promessa é de muita aventura. O balão de ar quente infla a nossa curiosidade. E com uma sensação incrível de paz, começamos nosso voo ao clarear do dia. Lá embaixo, podemos ver a floresta respirar. O vapor d'água que sobe da mata se condensa rapidamente com o ar fresco da manhã. Milhares de espécies de plantas criam um mosaico de vida. Do alto, conseguimos ver até os frutos das castanheiras. O vento decide qual é o nosso caminho e passamos por áreas de pastagem. É aqui, nos trechos abertos, que podemos ver os desenhos que procuramos. Este quadrado tem quase 100 metros de largura e está bem visível. O paradoxo é justamente do desenvolvimento ou do progresso ou do desmatamento, dependendo do ângulo, revelou essas maravilhas pré-históricas arqueológicas. As formas são possíveis de visualizar no descampado, né? A gente não consegue visualizar em razão do relevo, da densidade da floresta sobre a floresta, mas já sabemos que existem vários. Alguns geoglifos são mais raros, como esses quadrados aí. Apesar da pouca profundidade, eles têm durado muito tempo. Eles sabem que civilização fez isso? Que povo fez isso? Uma civilização pré-histórica que vivia aqui na Amazônia há cerca de 1.500 a 3.000 anos antes do presente, mas não temos maiores informações de que etnia, de que grupo representava essa população. Alguns possuem árvores crescendo novamente nas valas. Mesmo assim, podemos reconhecer o desenho. Hoje existem 430 geoglifos cadastrados. Para quem vê essas formas, uma pergunta é imediata. Fico imaginando assim, para que serviriam, né? Feito há tanto tempo isso, né? Qual a serventia desses geoglifos, né? Alguns levantam a questão de segurança, outro a questão ritualística, outro a questão da agricultura, ou seja, há várias possibilidades.
Os mistérios do passado desta floresta são muitos. Mas os segredos do presente também deixam pesquisadores curiosos. A cada dia, novos animais são registrados por aqui. Descobri-los é uma tarefa tão monumental quanto a própria floresta amazônica. Depois de conhecer um pouco do passado da floresta, chegou a hora de descobrir as novas espécies da Amazônia. O Acre ainda tem muitos segredos a revelar, principalmente entre as aves. Nossos repórteres conseguem flagrantes do pica-pau lindo no emaranhado de uma floresta de bambus. E mais, as imagens raras no Brasil do maracanã de cabeça azul, uma espécie que se pensava ser exclusiva do peru. Então não perca, depois do intervalo. Quantas espécies de aves existem no Brasil? Os pesquisadores precisam estar sempre atentos a esta pergunta. Hoje temos pouco mais de 1.800. Mas o tempo todo novas espécies são observadas e os números precisam ser atualizados. Atualmente, um dos estados onde existe maior expectativa de descoberta de novas espécies para o Brasil é o Acre. Aqui ainda existem poucos estudos sobre ornitologia. E quem vem para cá com esse objetivo sabe que existe muito trabalho pela frente. O Tomás chegou aqui há quase um ano em busca de novidades. E esse objetivo já se concretizou? Já, desde que eu cheguei aqui, no começo do ano, eu consegui fazer 4 registros novos para o estado, além de conseguir algumas informações sobre a história natural e ecologia de algumas espécies muito pouco conhecidas. Tomás é um dos pesquisadores que fazem parte do grupo liderado pelo biólogo Edson Guilherme, na área de ornitologia. O primeiro trabalho que acompanhamos é ao lado do campus da Universidade Federal do Acre. Aqui no Parque Zoobotânico, pesquisadores estendem as redes de neblina. Esta mata está dentro de Rio Branco, a capital do Acre. Mesmo aqui, o resultado vem rápido e encontramos uma ave que se destaca pela beleza. É uma ave, o nome é udu de coroa, Momotus momota, é o nome científico. É uma ave que tem uma ampla distribuição na Amazônia e, apesar do colorido, ela é uma ave muito discreta que poucas pessoas conseguem identificar no interior da mata. Cada ave enfrenta uma bateria de medidas. 139. Mesmo que já tenha sido capturada outras vezes, como mostra a Anília. Um projeto de longo prazo. Você consegue acompanhar o desenvolvimento, você pode, dependendo do tempo de fazer um monitoramento, né, dos bichos, saber a movimentação deles dentro do parque. Dá para ver também, né, pessoal, a questão da longevidade, né? Eles querem saber como as aves se comportam numa floresta isolada. É o maior perímetro de floresta dentro do município de Rio Branco. Ele está isolado de outras áreas de floresta. O que acontece? Com o tempo, as aves começam, as espécies dentro de uma população começam a se cruzar entre si, ficando mais susceptíveis a doenças pelo fato de não terem contato com populações da mesma espécie de outras áreas. Deixamos o Parque Zoobotânico na capital do estado e seguimos para uma outra bem maior. Guilherme, que chances a gente tem nessa área aqui? Então, nós estamos na Fazenda Experimental Catuaba, que é uma reserva da Universidade Federal do Acre, que tem 840 hectares de área coberta por floresta. Então aqui nós vamos encontrar uma floresta dominada por bambu, que abriga uma grande quantidade de aves endêmicas, aves que só ocorrem nesse tipo de floresta. Podemos encontrar também uma espécie de maracanã da cabeça azul, que é bem raro em território brasileiro. Seguimos por uma pequena estrada. Às margens dela já podemos encontrar algumas surpresas. Um martim pescador da mata, que sempre fica perto de lagos e igarapés. Um urubu de cabeça amarela. A espécie desta região é maior que a encontrada em outros lugares do Brasil. Mas queremos explorar as matas ricas em bambus nativos. A gente está chegando agora aqui numa área onde tem predominância forte de bambu. E as outras árvores, elas conseguem conviver com as taquaras aqui?
Então, a tendência é o bambu dominar a floresta, matando aquelas árvores que estão ainda no início do crescimento. Então, só sobrevive numa floresta dominada por bambu aquelas espécies, aquelas árvores que já estão estabelecidas na região. Quando observamos do alto, percebemos que existem muitas áreas com vegetação mais baixa. Estes trechos são dominados pelas florestas de bambu e só as árvores maiores resistem. Há um equilíbrio ecológico, porque da mesma forma que ele mata algumas espécies durante um período, depois essas espécies voltam a ocupar aquele espaço quando o bambu morre. Os bambus abrigam um rico ecossistema. Numa taquara seca, um gafanhoto encontra o abrigo perfeito. Formigas formam colônias em alguns gomos. A entrada é pelo antigo espinho, um ponto mais mole para elas criarem uma abertura. Gravar qualquer bicho aqui na floresta dominada por bambus é muito difícil. Sempre existem muitos galhos e taquaras pela frente. Se até eu, que não estou preparado para esse ambiente, consigo me esconder com facilidade, imagine as aves que são especializadas nesse lugar. Registrá-las é um verdadeiro desafio. A Maria de peito machetado permite que a gente faça uma imagem rápida, mas quando está quase tudo perfeito, ela se vai. Esta mata tem muitas aves que dependem dos bambus. A espécie mais icônica dessas florestas dominadas por bambu é um pica-pau, que é o pica-pau lindo, né? O nome científico dele é Celeus spectabilis. Seria o pica-pau espetacular. Começamos a chamá-lo através do playback, esperando que ele apareça em algum lugar limpo, fácil de gravar. Na mata, ouvimos o som dele tamborilando nos bambus. E por alguns instantes, ele escolhe um local bom para nós. Ele também tem ocorrência no Peru e na Bolívia, né? Então ele tem uma área de distribuição relativamente grande, mas restrita ao sudeste da Amazônia. Ele é um especialista de bambu, né? Então ele depende do bambu para se alimentar. Essa marca maior é do pica-pau lindo que nós acabamos de encontrar. E essa marca menor é de outro pica-pau que também ocorre com frequência dentro dos tabocais e se chama pica-pauzinho anão. Ele é um pica-pau bem menor, então você vê a diferença das marcas aqui no bambu. Lá no alto, acima das florestas de bambu, olha só quem temos a sorte de encontrar. As raras maracanãs de cabeça azul. Bem raro em território brasileiro, porque ela só ocorre no sudoeste da Amazônia e ela foi considerada por um tempo endêmica do território peruano. Achavam que só existia lá? Só existia lá, e só a partir de 1994 que ela foi registrada pela primeira vez em território brasileiro e no estado do Acre. Pode ser que ela ocorra no sul do estado do Amazonas, mas ainda não foi registrada lá. Deixamos os animais. E mais adiante, no chão da mata, o sinal de que alguma ave está comendo lá nas copas. Para nossa surpresa, quem está derrubando esses frutos são as maracanãs de cabeça azul. Gravar esses bichos já é uma situação rara. Encontrá-los se alimentando e poder registrar isso é ainda mais especial. Lá em cima, elas comem todos os frutos que podem. Circulam o tempo todo de um galho para o outro. E parecem disputar espaço. Com a mata fechada, gravá-las numa árvore com cerca de 15 metros de altura é um desafio e tanto. A maior parte dos trabalhos que são relacionados a essa espécie são simplesmente estudos de levantamento que simplesmente falam, ela ocorre em tal lugar. Ninguém chegou e estudou realmente a ecologia, a biologia dessa espécie para entender o que ela se alimenta, por que de repente ela só é restrita aqui ao sudoeste da Amazônia, né? Esse registro é um registro muito precioso para você começar a entender um pouquinho mais sobre a história natural dessa espécie. Assim como a maracanã de cabeça azul, outras aves conhecidas apenas no Peru ou Bolívia podem ser encontradas aqui em breve. Nós estamos aqui trabalhando na fronteira e percebendo que muitas espécies que antes eram endêmicas desses países
na verdade elas ocorrem também no território brasileiro. O Brasil já foi o terceiro país mais diverso em aves da América do Sul. Hoje o Brasil ocupa provavelmente a segunda posição em país mais diverso em aves da América do Sul. E com o aumento do número de ornitólogos trabalhando no Brasil na última década, a gente acredita que em pouco tempo a gente vai ultrapassar a Colômbia como o país mais diverso em aves da América do Sul. Uma floresta muito especial e com grandes extensões bem preservadas. A união dessas características cria um cenário perfeito para que novas espécies possam ser descobertas. E em nossa exploração pelo Acre, conseguimos comprovar. O extremo oeste do Brasil pode surpreender quem busca a riqueza da vida.